como a gente disse anteriormente, me apresentei. Oi, meu nome é Marcos. Eu já apresentei. Eu vou falar um pouco dos controles de fluxo. A gente vai explicar agora os comandos if e else, ou os comandos se e se não. Como o Arthur falou anteriormente, a gente precisa dizer para o computador o que ele tem que fazer, passo a passo, e de acordo com o que a gente diz, o computador vai executar. Aqui a gente vai usar um exemplo do carro para explicar mais ou menos. O nosso carrinho tem que sair desse vetor zero e chegar até o objetivo dele, que é a nossa setinha ali. Para isso, a gente tem que passar para ele o passo a passo que ele tem que fazer. Aqui, saindo desse ponto, ele vai pegar e seguir a reta até aqui, chegando nesse lugar. Aqui ele vai ter que virar à esquerda, depois a gente vai dar outro comando para ele seguir. Chegando aqui, ele vira à direita, e assim sucessivamente, até ele chegar no objetivo. É assim que o computador vai entender o que ele tem que executar e em qual momento ele tem que executar, de acordo com o que você passa para ele. Aqui tem todos os passos que a gente seguiu. A gente tem que falar que o computador vai sempre ler de cima para baixo, ou seja, ele só vai executar cada comando lido de cima até aqui. Então você tem que falar o carro siga. Se você colocar o carro siga aqui e o esquerdo aqui, ele vai cair da nossa estrada. Ali eu citei que a gente tem uma reta só, mas se a gente tiver dois caminhos para o carro seguir, então a gente vai usar o if ou o else. Aqui vai ser o if, que é o se ele decidir vir para a esquerda. Se ele não decidir vir para a esquerda, a gente vai usar o se não, ou seja, ele vai seguir o outro caminho. A gente vai passar para o nosso carrinho, passo a passo do que ele tem que fazer para chegar em cada objetivo, seguindo cada caminho. O primeiro comando vai ser igual para os dois caminhos, porque ele vai chegar na mesma bifurcação. Chegando aqui, ele vai ter que decidir se ele vai para a esquerda ou se ele vai para a direita. Primeiro a gente vai fazer o carrinho para a esquerda. Ele chegando aqui, quem acha qual o comando que eu tenho que dar para ele? O if, né? Mas if o quê? Vire. If, carro, ponta esquerda. Isso, vai. Como vocês disseram, ele chegou aqui. Aqui está a bifurcação, ele vai virar à esquerda. Depois disso, a gente vai dar o comando para ele seguir em frente. Aqui ele vai virar novamente à direita. E assim a gente vai dando a série de comandos até chegar no nosso objetivo. O primeiro comando dele, que é esse aqui, e o último comando, que é o pare, vai ser igual para os dois, porque ele vai sair do mesmo lugar e vai chegar no mesmo local, certo? Aqui tem novamente o passo a passo do que ele vai fazer para chegar na nossa reta da esquerda. Agora a gente vai ter que seguir o caminho da direita. Novamente, ele chegou aqui, ele não decidiu ir para a esquerda, ou seja, se não, ou seja, o else. Ele vai vir para cá, novamente, ele aqui, em vez de virar para a esquerda, ele vai virar para a direita e seguir o passo a passo até chegar no nosso objetivo. Aqui nós temos as duas linhas de comando que ele seguiu para chegar tanto na rota da esquerda quanto na rota da direita. Como eu disse, o primeiro e o segundo comando vai ser igual para os dois, porque eles vão sair do mesmo local e chegar no mesmo local. Aqui nós temos as duas retas que eles seguiram. O verde vai representar o if, ou seja, o se, e o vermelho vai representar o se não, ou seja, o else. Aqui, se for verdadeiro e ele decidiu ir para a esquerda, vai executar esse bloco de código. Se aqui não for verdadeiro, ele vai seguir por essa outra rota, ou seja, o se não. Eu vou falar um pouquinho aqui, cara, sobre a indentação. Bom, indentação é a maneira que a gente faz para mostrar para o código que um comando está dentro da condição. Como assim? Então, a gente vê aqui a forma correta de fazer. Print, você precisa ter 18 anos para entrar nessa festa. Está te avisando que você precisa ter 18 anos. Né? Ele vem a variável, que é a idade, que agora include qual é a sua idade. Aí você está perguntando para a pessoa digitar a idade dela. Aí aqui, depois de você responder, ele vai perguntar if idade, que seria variável, for maior ou igual a 18. Aí ele vai adquirir if, percebam que tem esse espaço aqui entre print e if. O que é esse espaço? É a indentação. Isso faz com que o código, quando ele for ler, ele perceba que o print está dentro dessa condição. Então, quando a idade for maior que 18, ele vai mostrar esse print. Se não, esse aqui. E aqui na forma errada. Mesmo efeito, mesmo tudo, né? Aí quando ele chega aqui, perceba que não tem esse espaço. O que acontece? Mesmo se você colocar uma idade de 16 anos,
ele vai mostrar esse print, e esse print, como não está dentro da indentação, independentemente do que você colocar aqui nessa variável, vai mostrar os dois. Aqui não. Aqui se tiver maior que 18. Aqui, se tiver menor, aqui. Como o Arthur explicou, a indentação vai servir para o computador entender que ele tem que executar um determinado código. Se não tiver essa indentação, não importa o que esteja, não importa se for sim ou se não, ele vai executar de qualquer forma. Vamos supor, ele vai ter que, em vez de ter essa indentação, ele vai para a esquerda, chegando lá na frente, aqui não tem indentação também, mas tá com o comando para ele ir para a direita, mas ele não vai saber o que fazer. Então vai dar erro no seu código. Aqui tem o que ele fez, se ele foi para a esquerda, seguiu todo esse passo. Se ele não decidiu ir para a esquerda, o computador vai ignorar essa parte e vai executar só essa parte aqui. Aqui a gente tem um videozinho explicando mais ou menos o if else. Aqui tem o exemplo if, se o carro decidiu vir para a esquerda, ou seja, o sim. Aqui, como tem 3 retas, nós podemos usar o comando elif. Ele vai ser o meio termo entre o if e o else, ou seja, ele pode ir pelo meio caminho, ou 3 rotas para seguir. Alguma dúvida aqui, por enquanto? Não. Então agora o Léo vai falar a dinâmica aí que vocês foram. Agora perdeu a graça, tá bom. Esse aqui, eu vou precisar de um voluntário e o voluntário quer também um pouquinho. Mas vocês podem fazer junto, tá? O voluntário só para falar em voz alta. O voluntário só vai começar. Quem vai ser voluntário aí? O voluntário ganha pirulito. Ele foi mais rápido que tu. Já ia levantar a mão. Qual é o seu nome? Luiz Henrique. Como? Luiz Henrique. Luiz. Então, Luiz, você vai fazer o seguinte. Você vai pensar no número de 0 a 7, não vai me falar, e eu vou tentar descobrir esse número só fazendo as perguntas sim ou não. E fiel. Vamos lá, pensou no número? Luiz Henrique. Não, pensou no número? 0 a 7. 0 a 7. Pensou? Beleza. O seu número ele é maior ou igual a 4? Sim ou não? É menor. Não é não? O seu número ele é maior ou igual a 2? Sim ou não? Maior. Sim. Então, deixa eu chegar. O seu número é maior ou igual a 3? Sim ou não? Igual a 3. Então ele é igual a 3. Então seu número é 3. Então essa é a lógica do integral. Sim ou não? Se a resposta dele fosse sim, eu ia para o caminho da direita. Se não, eu ia para o caminho da esquerda. Perfeito. Tá certo? Tá beleza. O negócio é o seguinte, tá, Léo? Vocês estão entendendo? É que o Léo só sabe esquerda e direita se ele estiver desse lado. Se ele virar assim, ele se perde. Então, se você virar ele ao contrário, já era, não volta nem pra cá. Mas entenderam a lógica? Tem vários caminhos. Então, se o número dele fosse 7, eu ia pegar todos esses caminhos aqui. Se o número dele fosse 1, eu ia pegar todos os caminhos aqui. Entendeu? Ficou alguma dúvida nessa dinâmica? Tranquilo, né? Tranquilo? Beleza. Agora, outra dinâmica, essa aqui é que você está falando de novo. Então, galera, vai passar aí e a gente vai explicar, os monitores vão explicar para vocês, mas a base que vocês têm que fazer é isso. Vai ter uma pecinha de if, uma pecinha de conteúdo, quer dizer, de condição, uma pecinha de conteúdo e a indentação. Vocês vão ter que montar nessa ordem. Não vai ter esse não vermelho, esse aqui é só um exemplo, mas para vocês levar, vai ter if, elif e else. Beleza? Qualquer dúvida pode perguntar aí.